Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para Jesus, que é o único dia de receber a honra, agora o poder, amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez diretamente do altar. Estamos aqui na Avenida dos Remédios 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe esse culto que você recebeu, esse link, coloca lá nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp, nas suas grupos de família mesmo. Cada pessoa que clicar vai poder estar participando. Nós vamos fazer uma oração pelos trabalhadores. Hoje é dia do trabalhador, né? Talvez você assista um outro dia. Tem uma data, né? Como nós temos aprendido. Verdadeiramente as datas em si não são importantes, como o calendário bíblico mesmo. O que é importante são os eventos. Na verdade, nós vamos aprender alguma coisa aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque ainda quando estávamos convosco, nós mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Muito importante isso, hein? Aqui nós estamos falando fisicamente, né? Uma pessoa, um adulto normal, que não quer trabalhar, vai passar necessidade. Vai passar. Mas nós temos que aprender, né, que o Senhor fala lá, quando ele estava conversando com aquela mulher Cirofenícia, que o pão, a bênção é o pão dos filhos. Então a pessoa que não quer buscar o reino e a sua justiça, que vai produzir fé na vida da pessoa e ela poder fazer a obra, né, verdadeiramente ela vai acabar não alcançando a bênção que ela tanto está procurando. A bênção verdadeiramente é o pão do filho, é direito do filho. Da mesma maneira que um filho, ele tem direito a ser alimentado pelos seus pais, né? Verdadeiramente da mesma maneira, nós, na presença de Deus, nós seremos alcançados mesmo pela bênção do Senhor. Vai precisar correr atrás da bênção. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Continuando aqui, versículo 11. Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas inúteis. A estes tais, porém, mandamos, exortamos, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o vosso próprio pão, tanto natural como o espiritual, porque em Jesus Cristo mesmo nós conquistamos a vitória. Ele venceu o inferno para que nós tenhamos vida e uma vida com abundância. Exatamente o que fala lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que ele venceu o inferno, e todo aquele trabalho que nós fazemos no Senhor não é vão. Por isso nós devemos fazer o melhor, sempre, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, e aqui na terra nós fazemos para honrá-lo com o nosso trabalho, tanto mesmo secular, como principalmente na obra de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, meu Pai, passar sobre a vida de cada pessoa, Pai, que sejam fiéis, meu Pai, nos seus trabalhos. E honre, meu Pai, a fonte de renda que tem, meu Pai. Oh Senhor Jesus, nós colocamos aqui na oração os patrões, os empregados, todos aqueles clientes, ou futuros clientes, meu Pai, para que não haja nenhum engodo, meu Pai, nenhum engano, meu Pai, em toda essa rede de trabalho, ou em todos os tipos mesmo de negócios. Senhor Jesus, entra com providência nessa vida de alguém que possa ser, que esteja desalentado, já desistiu de procurar emprego, alguém que está desempregado, alguém que talvez não se atualizou e agora está passando algum tipo de necessidade, que não fez mesmo ali uma poupança, e na hora de umas vacas magras, como nós estamos passando aqui, estamos terminando mesmo uma crise pandêmica, talvez tenham blasfemado de Deus porque está faltando alguma coisa, Pai. Mas o Deus, ele deixa bem claro na palavra que nós só sofremos por falta de entendimento, de conhecimento da palavra. Mas nós precisamos buscar, meu Pai, esse entendimento quando há o ensinamento da tua palavra. Senhor Jesus, abre os corações, para que cada um seja alcançado pela tua misericórdia. Diante de ti estão duas e patentes todas as coisas, meu Pai. Ou aquele que trabalha, ele honra ao Senhor
Adão, Pai, que ele tinha quebrado lá do Éden, foi a aliança do trabalho, Pai. E nós devemos trabalhar até voltarmos ao pó, porque do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos, e nós só comeremos do suor do nosso rosto. Espinhos e cardos irão nos produzir dores, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, mas o Senhor, meu Pai, verdadeiramente enviou seu Filho, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, principalmente as dores do ócio e do ofício. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa todos, meu Pai, que tenham trabalhos dignos, corretos, honestos. Tira toda a maldade, toda a ruindade, todo o crime, meu Pai, a ganância, Pai. Oh, Senhor Jesus, às vezes o desespero que entra na vida de uma família, e aquela pessoa verdadeiramente sai da tua presença, Pai. Num dia mal vira um monstro, vira um bandido, Pai, vira um assassino, vira um adulto, vira, meu Pai, oh Senhor Jesus, alguém que ninguém mais reconhece. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que enquanto oramos diante da tua presença, Pai, no domingo dos filhos na casa do Pai, meu Pai, primeiro domingo do mês, nós somos a primícia do teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, Pai. Oh Senhor Jesus, para que nós possamos ser alcançados pela tua misericórdia. Nunca pare de louvar. Nunca pare. Aleluia. Oh, vem amado nosso. Alabá, Malamachere me canta. Senhor Jesus, louve assim. O que vem para tentar ferir? O que vem para tentar ferir? O valente de Deus, o valente de Deus, em meio às suas guerras. Que ataque é capaz? Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cansaço, desânimo, desânimo logo após uma vitória. A mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal. A dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe, aguarda. Nunca pare de lutar, Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Chegando, continua firme, está chegando, a providência divina está chegando. O que vem para tentar ferir? O valente de Deus, em meio às suas guerras, que ataque é capaz? Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir?
Que terrível arma é! Que terrível arma é! Usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo. Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória, uma mistura do desgaste, como um contra-ataque do mal. A dor de uma perda, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça bem do coração de Deus. Em tempo de guerra, nunca para de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio, descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio, descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. Tá chegando a providência para sua vida. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. E baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escapio descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. É os livramentos, é a cura para a sua alma, para o seu espírito, a recompensa, oh Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós é a bênção completa, Pai, para aquele que crê, Pai. Oh Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo sobre as nossas vidas. Oh, derrama da tua unção em nome do Senhor Jesus. Alabaixa, ele me canta, me canta na manamaná. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti. O teu Santo Espírito é muito bem-vindo entre nós, para a tua glória. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Tchau. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho não desisto, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, de jeito nenhum, não volto não, atrás do mundo, Jesus
Jesus é o guia onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. E pro nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Em tempo de guerra nunca pare de adorarmos. A guerra vem, a luta vem, a afronta vem, mas a ação de ninguém consegue fazer um servo de Deus reagir fora da palavra. Nem a dor de uma perda, a dor da traição, uma quebra de aliança, que é exatamente o que nós vamos ver hoje sobre o mandamento, o 7º mandamento, que é: não cometerás adultérios. Vamos pegar nossa Bíblia em nome do Senhor Jesus? Pega, abre lá em Mateus capítulo 19. Nosso Senhor Jesus, Ele mesmo já tem um recado para nós sobre o assunto, irmãos. Mateus capítulo 19 é muito fácil. É o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. O versículo a partir do 3, em nome do Senhor Jesus. Mateus 19, versículo 3. Então chegaram aos pés de Cristo os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É o divórcio, né? É lícito. Chegaram lá tentando. O religioso é sempre assim. Tentam, faz algo contra nós, mas qual vai ser a nossa reação? Como a de Cristo. Serenamente, ele explicou por que eles pensavam daquela maneira. Ele explicou até porque eles estavam querendo aquela resposta. Versículo 4. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então a criação é essa. Criação, não tem. Há cerca de 20.000 diferenças genéticas entre um homem e uma mulher. Um homem nunca vai virar uma mulher. Uma mulher nunca vai virar um homem. Então acabou, irmãos. Começa por aí. Então nós temos aqui já visto até que o Senhor Jesus está falando sobre isso. Que Deus criou macho e fêmea. Acabou. Homem e mulher. Que aí ele explica aqui, ó, versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, e os dois vão ser uma só carne, irmãos. Exatamente, é o casal. Quem tem uma filha, quer ter um genro, para ter netos. Quem tem um filho, quer ter uma nora, para ter netos, né? Porque homem com homem não reproduz. Não reproduz. Mas nós temos que orar a Deus. O sofrimento dos perdidos tem que nos incomodar, irmãos. Dá para sentir um mencho choro da dor, irmãos. Tem que doer. Tem que doer, mas não podemos ficar fazendo um cara feia. Você encontrar alguém pelo caminho, um casal de homens de mão dada, casal de mulheres de mão dada, talvez até se acariciando dentro de um elevador, não faz cara feia não. Dá um bom dia, como se fosse qualquer outro. Porque eles estão num pecado até antinatural, mas foi algo adquirido, irmãos.
Algo aconteceu ali que fez alguém parar daquela maneira. A prova mesmo que verdadeiramente isso não existe, que eu não sei que estado que foi aí, irmãos, foi aqui no Brasil. Um rapaz que se dizia ser moça, exigiu lá, né, porque ele era trans. Não, eu não posso ficar na cadeia. Ele foi preso, não sei o que ele fez, cometeu. Depois você procura na internet aí, tá aí. Ele falou, não, eu sou mulher e tenho que ficar na cadeia de mulher. Ele é tão mulher que ele engravidou 2 mulheres na mesma cela dele. E aí, como que pode? É mulher. Tá aí a prova. Lá nos Estados Unidos, rapazinho com essa conversinha também, parece que o menino tinha 14 e, não, eu só vou usar o banho das meninas. Também abusou de uma menina menor que ele. Isso não existe. Não caia nessa. Isso é conversa de Satanás. Conversa do diabo. Não existe isso. Isso aí foi um comportamento adquirido, irmão. Foi vendo, foi tolerando, né? Tá aí a mentiraiada na televisão, mas Deus só criou macho e fêmea, ele não fez nada errado. Se tem alguma dúvida, tira a roupa e olha no espelho. Ah, mas eu tenho cabeça de menino. Ah, é? Se você é uma moça, mas está olhando o seu corpo de uma moça, vai lá, vê como que está a sua fimose. Talvez tenha que fazer uma operação de fimose. Se for um pouco mais velho, talvez tenha que fazer algum exame da próstata. Não, mas não tem fimose, não tem próstata, então não é homem. Um rapaz, eu sou uma mulher, será que é mesmo? Já virou mocinha? Já pediu para sua mãe comprar lá os absorventes? Porque, não, gente, eu não menstruo, não. Então vai visitar o ginecologista. Será que o ginecologista, ele atende um rapaz que fala que é mulher? Não atende. Então não é mulher. Não estou querendo ofender o pensamento de ninguém. Eu estou falando de fato científico e o que a Bíblia fala. Nós não somos contra os homoafetivos, mano. Nós somos contra o pecado, somos pecadofóbicos, tanto que nós estamos falando aqui, na verdade, sobre adultério. Só que um adultério também é a homoafetividade. Porque quando se fala em adultério, a primeira coisa que se pensa é na traição do casal casado. É um adultério, que está mudando a essência daquilo que juntou Deus. Tornam-se 2 uma só carne. Jesus falou aqui. Se entrar alguém naquele casal, está tirando a essência, está tirando a pureza daquilo. Nós ainda aprendemos lá de manhã, eu falei lá no Eclesiastes, né, que no capítulo de número 3, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. E que o cordão da terceira dobra não se parte facilmente. O cordão da terceira dobra é a própria palavra de Deus. É o Senhor Jesus que sela aquele casamento, aquele relacionamento, para que o inimigo não entre, para que a pessoa se fortaleça na presença do Todo-Poderoso Deus. Porque adulterar não é só trair num casamento, é tudo que tira mesmo a pureza de algo. Por exemplo, tem infelizmente empresários gananciosos que adulteram o combustível. Adulterou o combustível. Quer dizer, ele tirou a pureza daquele combustível. No álcool eles acrescentam só água. Vai lá, já tem bastante água no álcool. Parece que pode ter 20% de água. Eles colocam mais, para destruir os carros que usam esse tipo de combustível. E mesma coisa acontece na gasolina. A gasolina já pode ter álcool. Eles aumentam ainda mais o álcool na gasolina. Aí a pessoa vai lá, compra gasolina, porque a gasolina faz uma média melhor do que álcool nesses carros flex. Aqui no Brasil não tem esse carro flex, mas está pensando que está comprando gasolina, está comprando álcool. Então Deus, né? Está adulterando. Toda gambiarra é um adultério também. Mas nós estamos falando aqui desse adultério num casamento, irmãos. Um casamento, tudo que tira a natureza, tudo que tira a essência, tudo que tira a pureza de algo é uma adulteração. Então Deus falou que ele fez macho e fêmea,
E quando o rapaz sai da casa dos seus pais, a moça sai da casa dos seus pais, e os dois contraem matrimônio, os dois se tornam uma só carne. É um só. Um só. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que tanto aquele que tem conjunção carnal no casamento, que é lícito, que lá na carta aos Hebreus capítulo 13 fala que o leito do matrimônio é sem mácula, mas aqueles que se dão a prostituição e o adultério, Deus os condenará. Então, dentro do casamento é lícito. Fora do casamento é prostituição, né? Dos solteiros, que é a fornicação, e dos casados, que é o adultério, que uma outra pessoa está entrando naquele casamento. Ô pastor, mas eu já vivo com uma pessoa há tanto tempo. Que palavra pesada. Prostituição. Prostituta é aquela moça, coitada, que talvez não veja. O trabalho dela é aquele, que ela vai lá todos os dias, lá vende seu corpo para vários homens. Tanto faz. Se não for num casamento, não importa se alguém vendeu o seu corpo uma vez para várias pessoas, ou vendeu centenas, milhares de vezes para uma mesma pessoa, se não tiver o documento do casamento. É adultério. Está se vendendo por menos, está se vendendo por uma promessa de casamento, está se vendendo por um sorriso, vendendo, né, quem é do mundão, vende por vamos ali tomar um negócio, daqui a pouco já está indo para o motel. Exatamente, está tirando a essência. Começa por aí. Namoro e noivado é para a pessoa se conhecer espiritualmente. Alguém pedir prova de amor? Manda pedir prova de amor para a mãe, para a avó, né? Vamos ficar? Vai ficar no inferno. Vai ficar brincando com essas coisas. Porque um rapaz que pediu uma prova de amor, pedir para dar uma tocada no corpo da moça, para olhar alguma coisa, ele vai, provavelmente ele já pediu para outras, vai pedir para todas. A moça que deixar ser tocada é a mesma coisa. Ela vai deixar daqui a pouco que ela vai embora, já tocou, já quis, já conseguiu o que queria. Não, no próximo ela vai deixar tocar de novo. É exatamente aí. Está adulterando também antes do casamento. Está tirando a pureza. Está tirando a pureza, está adulterando antes da traição. E é aí que entra. Os casais pulam as etapas. E depois, dentro do casamento, qualquer crisezinha que tem, já dá uma olhada por aqui, já pede uma provinha para outra ali, já começa a olhar uma colega de serviço, alguém que bebe junto, alguma coisa assim, daqui a pouco acontece o adultério em si. Misericórdia, irmãos. Mas tudo começou porque não tem esse cordão da terceira dobra, que é a palavra de Deus. O casal casado em Cristo, na mesma fé, espírito, palavra, irmãos, verdadeiramente ele está blindado, irmãos. Vai orar, vai buscar a Deus, vai ficar na presença do Todo-Poderoso. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 6: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que ajuntou Deus, não separe o homem. Então, casal casado é a união de Deus. Conhecendo a Deus ou não, teve documento que juntou Deus, não separe o homem. Mas o que tem de gente ferindo esse mandamento de Deus, que ajuntou Deus, não separe o homem. É Jesus que está mandando, irmão. Pessoa que por qualquer coisa separa, que é exatamente o que os religiosos, fariseus, estavam perguntando para Jesus. Jesus, pode mesmo se divorciar por qualquer motivo? Aí Jesus está explicando. Não é assim, que uniu Deus não separe o homem. Continua. E o versículo 7. E disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá bom. Se não houver o adultério, né? Pode contar. Aconteceu o adultério. Aconteceu o adultério. Se aquele que adulterou
verdadeiramente se arrepender, Deus verdadeiramente odeia o adultério, mas ele também odeia muito mais o divórcio, porque o que uniu Deus não separe o homem, que Jesus acabou de falar. Então, se não vai separar o homem, se houve mesmo ali uma produção do fruto, pastor, mas a pessoa falou que se arrependeu, não, o arrependimento é um fruto do Espírito Santo. Ele verdadeiramente sara a alma, tanto daquele que foi ferido, como aquele que ferimos. Tem que doer. A pessoa não pode aceitar só a palavra da pessoa. A fé sem obras, ela é morta. Tem que dar tempo ao tempo, irmãos. A pessoa pode mesmo, diante da presença de Deus, ali, agora sim, fazer algo para mudar aquilo, irmãos. Fazer mesmo, não é só aceitar, já está tudo certo, não. Por quê? Porque na verdade, se a pessoa que foi ali foi traída, verdadeiramente ela desejar casar com outra pessoa, ela pode. Mas às vezes vai tocar 6 por meia dúzia, que muitos fazem. E acabam se perdendo por aí, mas tem o direito. Mas agora, se não foi por prostituição, tem um tal de um demônio que chama incompatibilidade de gênios. A pessoa estava tudo bem, daqui a pouco muda o clima, acontece alguma coisa, o dinheiro começa a faltar, vem uma crise, uma coisa, cara, a gente não dá mais certo, não, vamos a isso. Não, uniu Deus, não, separe o homem. Ô pastor, e por incompatibilidade de gênios, pode separar? Poder não pode, mas se quiser, mas não vai poder casar. De novo, não vai poder ter mais ninguém. Será que a pessoa consegue ficar sozinho? Será que a pessoa consegue ficar sozinho? Olha aqui, continuando, versículo 10. Disseram, pois, os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe. Tem gente que não tem desejo pelo sexo oposto, muito menos pelo próprio sexo. Eunuco é um celibatário, não tem desejo, não tem, nasceu para viver para Deus, para fazer a obra de Deus verdade, né? Exatamente, que nasceram desde o ventre da mão. Tem uns que receberam uma maldade. Olha aqui, continuando o versículo. Há eunucos que foram castrados pelos homens, que até essa maldade existe até hoje, né? Tipo pessoas poderosas em alguns países fechados, né? Alguns lugares mesmo que tem ditaduras fechadíssimas. Mas alguma poderosa do país, ou até o chefe de governo do país, às vezes ele tem a mulher dele, ele quer que um homem faça algum serviço na casa dele, ele manda castrar, irmão. Como o faraó fez com o Potifar. A Bíblia fala que o Potifar é eunuco. Por isso que aquela mulher estava subindo pelas paredes, e quando o José chegou, um rapaz, um hebreu novinho na casa dela lá, ela foi para cima dele. Foi para cima. Mas o maior culpado era o Satanás, que usou o faraó para fazer essa maldade com o Potifar. Aí o que ela não tinha em casa, ela foi procurar onde? Lá na rua. Exatamente. Tem gente que faz essa maldade. E mais. E há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Exatamente. É aquele que vai fazer isso pela vontade de Deus mesmo. Deus, talvez a pessoa como Paulo, um dia já foi até casado, mas algo aconteceu na vida do Paulo, né? O Paulo, para ser membro do Sinédrio, a pessoa precisava ser casada. Mas o Paulo, ele fala que é melhor estar com ele sem mulheres. Vamos dar uma olhada nisso? Pega a sua Bíblia, vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Aqui Jesus ele termina, quem pode receber isso, que receba. Mas vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Pertinho aí, você passa Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7.
Amém? O versículo 1 diz assim: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, se ele nasceu dessa maneira. Se ele nasceu sem o desejo. Sem o desejo, ora a Deus. Mas se tem o desejo, ora a Deus. Ora. De preferência alguém que for da igreja. Antes de tocar na mão, coloca mesmo o líder, o sacerdote, para orar junto com o casal, para Deus confirmar. Depois que confirmar, o pastor confirma que nós vamos começar a namorar. Namoro e noivada para se conhecer espiritualmente. Volto lá, vai pedir para ficar com a sua avó lá no inferno, para não falar outra coisa. E com a avó ele não vai querer, né? Não vai. Vai querer a prova de amor, vai pedir prova de amor para sua mãe. Ela te ama. Exatamente. Tem coisa que não é para namoro e noivado, não. É só para o casamento. Intimidade só para o casamento. Mas tem coisa que verdadeiramente, que nem, por exemplo, o colo. Né? Uma moça sentar no colo de um rapaz, ou até deitar no colo de um, né? Ou vice-versa ali. Ali vai estar tocando, não deve, mano. Vai estar abusando uma situação, já vai estar tirando essência, vai estar começando um adultério aí já, uma adulteração do que é santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, está aqui no vizinho da direita. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios fala sobre isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A intimidade dentro do casamento faz que aqueles dois se tornem uma só carne. Dentro do casamento é coisa linda. É a maior mesmo ali, prova de amor mesmo ali, né? Que é o que os dois estão juntos ali, né? Quando estão fazendo a intimidade do casal, é para glorificar a Deus, irmão. Mas fora do casamento, para um, a fila anda, para o outro não anda. Por isso está cheio de crime passional aí fora, irmão. Está se vendendo por menos que dinheiro, irmão. Muito menos que dinheiro. Volta aqui, pega aí, vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Está aí mesmo, versículo 15. Talvez daqui nem vira a página. Olha aí, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. O que é uma meretriz? Prostituta. Está se vendendo por menos que dinheiro. Se não tem documento, não pode ter intimidade. Não pode. Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne. Jesus acabou de falar que quando um homem e uma mulher saem da casa do pai, se casam, os dois se tornam uma só carne. Mas se é uma relação de um dia só, de uma hora só, de um minuto só, não importa, os dois se tornam uma só carne também. Você pega lá um peito de frango e um corte aí, sei lá, bovino, patinho, joga lá dentro daquela máquina de moer carne, joga lá, vou fazer um hambúrguer misto, né? A maioria dos hambúrgueres existe aí é misto assim. Se você for ler na caixa, eles fazem essa mistura mesmo. Tá lá escrito lá, carne bovina e carne, né, de frango. Tá lá, misturado. Mas aí você, no meio do caminho, depois que já saiu tudo lá, já tá carne moída, não. Deixa eu melhor comer um bife mesmo, o bife lá do patinho e ou filé, fazer um filé com o peito de frango. Dá para desfazer, irmão? Dá de desfazer? Não dá, meu amigo. Não importa se foi 1000 vezes com uma mesma pessoa e não é casado. Ou foram uma vez com 1 milhão. Sei lá quantas que as moças coitadas trabalham aí, né? Se é que é um trabalho. Mas falam que é a primeira profissão, né? Verdadeiramente, ali pode ser que ela pegue um cliente daquela que é doido. Daqui a pouco começa a seguir aquela mulher, se apaixona por ela, acha que aquela mulher é dela, como outros que namoraram, noivaram, ultrapassaram as etapas, pularam mesmo as etapas que Deus colocou mesmo para a santificação, e daqui a pouco tem problema. Querem se matar, mata a família, mata pai, mata todo mundo. Olha como que está aí fora, irmão. Porque os dois são uma só carne.
Quando a fila anda para um, às vezes não andou para o outro. Quando aquela pessoa vê aquele que foi um só com ele, com outra pessoa, ela não vai entender lá dentro daquele íntimo, ainda mais no maligno, que aquela pessoa não é mais dela. Não vai, mano. A fúria do Satanás entra, mano. O ciúme do marido é sem misericórdia, mano. Sem misericórdia. Ô pastor, mas não é mais marido, nem foi marido, mas é a mesma fúria. É mesmo, foi um só com aquela pessoa. Era para ter sido um só depois do casamento. Foi antes, mesma coisa. O diabo, ele não vem de chifre de rabo. Ele arma mesmo aquela arapuca, cai quem quer. E a pessoa não quer saber da palavra. Pensa mesmo que que é isso, aquilo, outro. O missionário está falando de um caso ontem, né? Que uma policial que ele conheceu, né? Falou que essa mulher incentivava a filha. Ah, não, vai lá conhecer. Vai lá, é bom mesmo saber como que é. Tem professora falando isso para aluno, em vez de dar aula de português, matemática, de geografia, de história. Não, é bom mesmo, tem muito parceiro sexual, já está aí, ó, plantando a promiscuidade. Aí a pessoa cresce de qualquer maneira, daqui a pouco ela vira a cabeça. Aí a moça começa a olhar para outra moça. Rapaz quer olhar para outro rapaz. Porque tudo banalizado. Quando está banalizado, tira a natureza, irmão. Aí para a pessoa mudar de lado é fácil. Começa mesmo a fazer tudo errado. Aí só tem decepção, só decepção, só decepção. Porque eu sou uma pessoa que não era para ter tido nada. Era para orar muito antes de pegar na mão. Aí faz tudo errado, sofre na mão. Uma moça sofre na mão do rapaz, sofre na mão do segundo, sofre na mão do terceiro. Aí daqui a pouco aparece uma outra moça, né? Ela começa a olhar, começa a conversar. E daqui a pouco acha, eu não gosto mais de homem, eu gosto de mulher. Está acontecendo muito aí, não é que gosta, é que começou tudo errado, começou o adultério antes. Quando pular as etapas, namoro e noivado, não é para se conhecer na carne, não é para ter intimidade, não é para pedir prova de amor, não é para mostrar nada, não é para tocar em nada, nem tocar. As pessoas passam essa etapa, o Satanás entra. Na hora que ele entra, ele não entra para fazer carinho, ele só vem para roubar, para matar e para destruir. Quer destruir a dignidade da pessoa, para a pessoa não se sentir nem mais uma pessoa. A pessoa sai de uma paixão, aí o mundo fala o quê? Mete o pé na jaca, troca um pelo outro, aí troca um pelo pior, vai vindo. A pessoa troca mais de parceiro sexual do que troca de roupa. Pessoas que já foram casadas, que têm filho, há um rodízio de padrastos e madrastas na vida daquela pessoa, parece brincadeira, irmão. Daqui a pouco pega um traste, irmão, que vai lá, abusa do filho, abusa da filha, mata o filho, mata a filha, irmão. Ah, não, ele cria como um pai, vai nessa. Não, ele cria igual um pai. Toda hora acontece. Tem padrasto que é melhor que pai, irmão. Eu tenho que falar, tem mesmo. Tem, irmão. Tem alguns casos sim, mas, irmão, a maioria não é. Não é, irmão. A má fama já vem, ó, né? Desde as historinhas que se conta lá do século XVI. Todas as histórias falam sobre padrasto e madrasta, não eram gente boa, porque das experiências que os escritores tiveram. Exatamente, irmão. Temos que orar, porque olha aqui, continuando. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, que se precisa. Se um se junta com o Senhor e o outro se junta do Senhor, aí os dois vão orar a Deus, aí os dois vão ser uma só carne. Aquele casal vai ser imbatível. Vão orar junto, vão buscar junto, vão crescer junto. Um vai pôr 1.000 para correr, dois vai pôr 10.000 para correr, e nada lhe será impossível. Amém, irmãos? O Satanás vai passar muito longe naquela casa. É a Páscoa todo dia, amém? Passa bem longe. Páscoa é pensar que o mal passe longe, a morte, o espírito da morte passe bem longe daquela casa, daquele casamento, em nome do Senhor Jesus, amém? Casal blindado, é o cordão da terceira dobra, que não se parte, que não se rompe. É aquele blindado do casamento.
casamento mesmo, do casal que ora, que busca junto. Versículo 18, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Os que se prostituem, os que fornicam, os que se droga também, né? Que bebe, fuma, que usa droga. Uma das maiores desculpas que se dá é essa: meu corpo, minhas regras. Não. Eu faço com o meu corpo o que eu bem quiser. Quando eu bebo, quando eu fumo, como eu uso droga, eu não estou fazendo mal para ninguém. Vai nessa, né? Primeiro lugar, que não faz mal só para ele. O corpo não pertence, mas o que bebe, fuma, usa droga não faz mal só para si mesmo. A pessoa vai atravessar uma rua, é atropelado, dá maior problema pro motorista, ou a pessoa ainda pega para dirigir, aí ela faz a tragédia ainda maior, né? A pessoa perde a consciência, chega em casa, briga com todo mundo, mata a mulher por causa da loucura e vem falar que meu corpo, minhas regras, não está fazendo mal para ninguém. Como que pode isso? É o Satanás enganando, irmãos. Não caia nessa. Não caia nessa. Alguém está assim? Volta correndo. Vamos voltar lá para o capítulo 7. Olha aí. Versículo 1: ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Então uma pessoa normal, normal, né? Que ela tem desejo, é normal. Ela tem desejo, tem necessidades. Por isso que Deus criou o casamento, para que dentro do casamento, natureza com natureza, o casal se complete e tenha prazer. Esse prazer honra ao Senhor. Exatamente, por causa da prostituição, cada um tem a sua mulher, se case. Versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Essa regra aqui é tão defraudada por aí, né? Que já irmãs, nós, pelas igrejas que eu passei por aí nos atendimentos, que às vezes o marido eu nem conhecia, o marido adúltero eu nem conhecia, mano. Alguém vem contar o caso: pastor, meu marido tá isso, aquilo, outro, me conta o caso aí. Eu tô até me consagrando, pastor. Não foi uma nem duas, não. Que consagração que é essa? Eu não deixo ele me tocar. Ele chega lá com aquele cheiro de cachaça, com aquele cheiro de cigarro. Eu vou deixar esse homem aí todo sujo tocar no templo do Espírito Santo, pensando aqui, mas tá tudo parcial. Falei: mas você tá todo errado. A senhora que jogou ele na mão da loba, a senhora mesmo fez isso. Como assim, pastor? O que uma pessoa não tem em casa vai buscar na rua. O cara chega em casa: cadê a mulher? Comida, mulher? Vai pedir para suas quengas. Vai buscar, vai pro cara, vai pedir mesmo. Começa a comer no torresmo, tomando uma cachaça. Daqui a pouco arruma uma que gosta de torresmo com cachaça, irmão, e não volta mais. Mas ficar alguns minutos com uma amante é uma coisa, eu quero ver viver junto. Não dá certo, irmão. E outra coisa, um cara que deixou mulher e filho para ficar com uma, daqui a pouco deixa essa uma para ficar com a outra que apareça mais bonita de novo, irmão. Isso quando não tem várias. Não tem respeito, irmão. Só na cabeça de minhoca que vai acreditar com um homem que deixa casa, com esposa, com filhos, para ficar com a mulher. Se aparecer uma outra melhorzinha, se ele não vai deixar também, deixa de novo, meu. Vai deixando. Ela acha que vai ser diferente. Não é diferente.
O espírito do adultério está lá naquela vida, e começou às vezes lá atrás, porque pularam a etapa antes de se casar. E aí qualquer probleminha, já pede uma provinha aqui, se a pessoa mostrar alguma coisinha a mais, vai para cima. É o próprio Satanás, irmão. É o próprio inimigo, irmão. O corpo, num casal casado, o corpo da mulher pertence ao marido. É templo do Espírito Santo e pertence ao marido. Marido, ele tem domínio. E vice-versa. E vice-versa. Quando for se abster, é para oração e por um breve período de tempo, que é exatamente o próximo versículo. 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Tem que ser consentimento ainda. Vou fazer um jejum, eu sou pastor, faço jejum, e eu aviso a minha esposa, tá tudo bem? Ela já sabe. Geralmente o último dia do mês, ou o último dia que eu faço o culto do mês, ela já sabe. Às vezes a gente dorme até em quarto separado. Mas como ela já sabe, às vezes nem precisa. Eu vou lá fazer umas orações e pronto. Acabou, irmão. Consentimento mútuo. Mútuo. A pessoa vai fazer o jejum, o marido não sabe. Chega lá, manda, vai dormir lá na sala, que não sei o que lá, tô com dor de cabeça, tô com isso, aquilo. Mas pastor, ele fede, pastor. Ele chegando, por que você não vai lá e dá um banho nele? A esposa, que ela tem o direito de dar um banho no marido, vem cá. Capaz do cara começar a chegar mais cedo em casa só para a mulher dar um banho nele. Mas não faz tudo errado. Vai jogando lá pro Satanás, vai entregando a mão do inimigo, achando que está se santificando, mano. É o contrário. Como o religioso pensa, por exemplo, que a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, realmente, até ela conceber do Espírito Santo do nosso Senhor, ela era virgem. Mas alguém acha que ela se manteve virgem, e isso que a deixava santa, seria o contrário. E aí fala, não, o Jesus, ele tinha irmãos e irmãs, porque a Bíblia deixa bem claro, em todos os evangelhos, que Jesus tinha irmãos e irmãs, que esses irmãos e irmãs que Jesus teve, eram filhos só do José. Então José seria um adúltero, e quem empurrou o José para o adultério foi quem? A Maria. Ela defraudou. Quem adulterou primeiro seria sido a Maria, irmão. Como mesmo, se alguém trai, mas porque não tem em casa, quem adulterou primeiro foi quem pediu, quem negou mesmo. Não teve em casa, foi procurar na rua, o outro traiu, mas quem começou a adulterar foi quem pediu. A Maria seria a adúltera, a adúltera seria a Maria. Mas não, irmão, dentro do casamento, a conjunção carnal é santa, irmão. Os irmãos que Jesus Cristo teve foram tanto filhos da Maria como do José. Amém, por Deus? E acabou, irmão. A Bíblia deixa bem claro. Isso deixou ela santa, porque é santa, irmão. Não tirou a santidade da Maria, não. Seria o contrário, se ela tivesse defraudado o José. Mas a pessoa não pensa assim, não sei porquê. Não sei por que não pensa assim. A pessoa pensa totalmente ao contrário. Então, quando fosse abster por um breve período de tempo. Breve. Na sexta-feira aqui eu falei sobre o Davi. O Davi teve uma batalha que ele não foi. Acordou tarde. Aí foi lá na sacada da casa dele e tinha uma linda mulher lá pelada tomando banho. Estava lá. Ele procurou saber quem era. Ele já tinha 8 esposas. Essa mulher chamava Batseba e era casada com Urias, um dos servos dele, um dos soldados. Casada. Não servia para ele. Ele era rei, naquela época podia. Hoje nós vemos que hoje, lá em Mateus capítulo 5, fala que os casados, eles são marido de uma só mulher e mulher de um só homem, até no pensamento. Porque se desejar no coração já pecou. Na antiga aliança tinha outras regras, na nova aliança não tem não. Mas na verdade, o que Jesus estava explicando lá, não é que havia alguma regra para que verdadeiramente algum servo de Deus, mesmo israelita, tivessem várias mulheres. Não, eles que foram fazendo e foram sendo tolerados. Jesus Cristo foi o único judeu que aplicou toda a lei.
Não é que tem algum lugar lá que fala assim, não, como, por exemplo, na religião muçulmana tem a regra que eles podem ter não sei quantas mulheres lá, desde que eles possam tratar igual cada uma delas. No judaísmo não existe isso. Tem gente que pensa que está na Bíblia. Não, o Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas porque podia. Não podia não. Não podia não. Eles foram fazendo... E, sabe, como o Espírito Santo, quem tinha o Espírito Santo sobre a pessoa não conseguia cumprir essa regra, imagina os outros. Porque o Espírito Santo na antiga aliança não agia todo o tempo. Foi o que aconteceu com o Davi. Acordou tarde, na carne, não foi para a batalha, foi lá ver aquela mulher, soube que ela é casada e mesmo assim chamou e ela veio. Ficou grávida. Ó, bispo. Ficou grávida, o que ele fez? Ele quis empurrar ainda essa gravidez para que o Urias assumisse. Ó, chama o Urias para casa. Urias, como que está lá o Joabe? E a guerra? Meu amigo, vai lá, né? Ele falou assim, vai lá e lava os seus pés. Lavar os pés é a pessoa se purificar para ter uma relação com a esposa. A pessoa tem que se purificar e ter a relação íntima. Vai para casa, come lá, fica lá mais uns dias com a sua esposa. Mas ele não foi, ele ficou lá na porta do rei. Davi mandou chamar, como assim, meu amigo? Vai deixar sua mulher lá, meu? Meu senhor, tá lá o Joabe, o meu general, e todos os meus companheiros soldados lá estão lá em cabanas, lá no meio lá da guerra, e eu aqui vou para casa comer, beber e dormir com a minha esposa? De jeito nenhum. Davi embebedou Urias, mesmo assim ele não foi para casa. Aí Davi viu que ele não ia ter jeito mesmo de ele empurrar a bucha do filho lá por Urias, chamou o Joabe, mandou uma carta pelo próprio Urias. Ó, Joabe, coloque esse Urias lá na frente de batalha, no lugar que ele morra. Ele morreu. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, Deus chama a atenção de Davi pelo profeta Natã. Falou assim, foi você que matou Urias. A espada dos amonitas que matou o Urias, foi você que matou. A pessoa que impede a intimidade dentro do casamento e acaba havendo um adultério da outra parte, é ela que é responsável. Quem adulterou primeiro foi quem defraudou. Está tirando mesmo a pureza. Pastor, mas tá dizendo que... Às vezes a pessoa já sabia que a pessoa bebia, fumava, sabia que gostava de sair, jogar bola, não sei o que lá, e depois quer mudar a situação. Namoro e noivado é para se saber isso também, para ver onde a pessoa está entrando, para a pessoa avaliar e questionar essas coisas para ver onde está entrando. Mas geralmente a pessoa faz tudo errado. A pessoa tampa os olhos enquanto está namorando, está noivando, finge que não vê o erro daquele namorado, daquele noivo, e quando casa quer mudar. Faz uma guerra. Depois que casar eu mudo. Não muda nada, meu. A tendência é piorar. Muita gente que tem problema no casamento foi isso. Sabia dos defeitos daquele noivo, daquele namorado, ou fechava o olho, fingia que não existia, e lá dentro pensava assim, quando eu casar eu mudo esse homem. Muda nada. Muda nada. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Não caia nessa. Ninguém muda ninguém. Ninguém. O Espírito Santo sim. Venha como estás. A mulher santa se ficar na sua casa. Olha aqui, continuando. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por missão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Quando ele fala como ele mesmo, que nesse momento ele estava sem mulher, ele era casado, mas estava sem mulher, então ele ficou lá celibatário, ele continuou daquela maneira, só servindo a Deus. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que
abrasar. A pessoa tem desejo, não pode se conter, não vai ficar solteiro, não vai não. Ora a Deus, busca no Senhor e case-se. E case. O que uniu Deus, não separe o homem. Deus, ele colocou tudo aqui para a gente aprender. Versículo 10. Todavia os casados mando eu, não o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Exatamente, foi o que nós acabamos de ver, que o Senhor Jesus acabou de falar. Se não for por causa de prostituição, não pode casar. Porque o que casar, né, vai se tornar adúltero, e a outra já é adúltera. O outro já é adúltero. O que traiu já é o adúltero. Mas o que casar, se não for por conta de prostituição, os dois que tiverem algum tipo de relacionamento no futuro vão se tornar adúlteros. Capítulo 6 fala que os adúlteros não vão herdar de jeito nenhum o reino dos céus. Uma pessoa que caiu mesmo, cometeu adultério, ela tem que se arrepender, irmão, até no pensamento, até o fim dos seus dias. Mas a gente vê por aí que uma pessoa cai, daqui a pouco cai de novo, porque está banalizado, irmão. Mesmo dentro da casa de Deus, irmão. Aconteceu uma vez uma coisa, mas recorrente. Recorrente, a pessoa está sempre. Daqui a pouco ela pede perdão. Nem remorso é aquilo, irmão. É brincadeira com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, são santas. E a pessoa não leva as coisas de Deus a sério. E acaba dessa maneira. Acaba nessa defraude aqui que a palavra está falando. O adultério não começa na traição, começa antes. O adultério ali, às vezes um defraudando o outro, a pessoa olha porque não deve olhar. Num dia mau, ou num dia qualquer que a pessoa está na carne, no natural, ela começa a olhar até a mão da pessoa, começa, aquela mulher tem uma mão perfeita. Aquele rapaz tem uma mão perfeita, tem um rosto perfeito, tem um cabelo, olha que cabelo lindo. Mas é o Satanás, mano. Quando o inimigo sai daquela vida, ela vai enxergar que aquela pessoa não tinha nada, mano. Às vezes nem era aquilo, mano. Nem tinha aquela beleza humana que o Satanás estava mostrando para aquela pessoa, irmão. Mas mesmo se tiver, não importa, irmão. Ele não vem de chifre de rabo, dizendo eu sou o diabo, vim de pegar. Se a pessoa enxergasse o demônio que está ali nessa pessoa, as adúlteras, não passava nem perto. Não passava. E tem gente que quer se engraçar com homem casado, com mulher casada. Tá tirando essência. E o homem e a mulher casada tem o cordão da terceira dobra, que é Jesus. Está mexendo com Cristo. O ciúme do marido é sem misericórdia. O marido humano, quando descobre uma traição, às vezes ele mata. Algumas leis de alguns países, irmão, isso aí é chamado de como que é? Defesa da honra. Legítima defesa da honra. De legítima defesa da honra. A pessoa que nem aqui. A pessoa acabou defendendo de um crime e matou o bandido. É legítima defesa, né? Em alguns lugares existe a legítima defesa da honra. No Brasil já teve também, viu? Mas tem gente que está com a cabeça uns 40 anos atrás. Hein? Por isso que tem muita gente, na hora que pega em adultério, mata. Mas lembrando que antes de tudo, nós somos a noiva de Cristo. Ainda que o marido nunca descubra. Ainda que a esposa nunca descubra, nós somos a noiva de Cristo. E vai ser sem misericórdia dela no juízo. No juízo não vai ter jeitinho pro adúltero. Não vai. Não vai. Mudou a essência. Tirou mesmo ali aquela essência do casal. É a coisa mais nojenta. É aquilo que nesse louvor, né, a cantora, né, a saudosa falava, né, a Ludmilla, né, a dor da traição, uma quebra da aliança, que é a raiz da ingratidão. A pessoa deixou o pai, a mãe, para viver com a pessoa, e daqui a pouco essa pessoa, vou pegar qualquer uma na rua aí.
Vou pegar qualquer um na rua aí. Que coisa nojenta. Mas porque não tem Jesus. Por isso, não cometerás adultério. É o 7º mandamento, lá do Êxodo 20. A condenação. Tem uma condenação de morte para quem comete adultério. Há uma condenação de morte. Pega a sua Bíblia. Abre lá em Levíticos. Levíticos 20, isso mesmo. Levíticos, capítulo 20. Deixa eu confirmar. Isso mesmo, versículo 10. Olha aí. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próprio, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ali eles já eram condenados. Foi o que acontece lá no João 8. Foi pegar um casal, né? Não dá para adulterar sozinho, em adultério, mas não levaram o homem. Só levaram a mulher adúltera. Está lá em João capítulo 8, versículo 1, a partir. Jesus foi tentado novamente por esse pessoal. Aí, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Jesus nem perguntou onde estava o homem. Devia, né? Precisava. Mas só levaram a mulher. Jesus estava lá, sentado lá, desenhando no chão. E perguntaram, insistiram com ele, o que se deveria fazer com aquela mulher. Todo mundo com a pedra na mão já para apedrejar, que era com pedradas, que eram mortos os adúlteros. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sem pecado. Foram soltando as pedras, desde os mais velhos até os mais novos. Foi soltando, foi soltando, foi soltando, foi soltando. Não ficou um. Jesus perguntou para a moça: cadê aqueles que te condenavam? Ah, foram embora. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais para que te suceda algo pior. Tem coisa pior do que morrer apedrejado, queimado, crucificado. O salário do pecado é a morte. Mas a morte começa no exato momento do pecado que a pessoa não se arrepende e não deixa. Ela está separado de Deus. É a separação de Deus que se dá no exato momento do pecado. Ali a pessoa está separada de Deus. Se ela se arrepender, se acerta com Deus, continua sem pecar até o fim, para receber a coroa da vida. Amém, irmãos? O salário do pecado é a morte, não há jeitinho. E aqui fala sobre outros tipos, né, de relações. Por exemplo, com sogra, relação com madrasta. Exatamente, olha aqui o versículo 11. O homem que se deitar com a mulher do seu pai, né? Provavelmente vai deitar com a mãe genitora, né? Então deve ser a mulher do pai ou a madrasta. Descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, e o sangue é sobre eles. Descobriu a nudez do pai, mas ele deitou com a madrasta, mas os dois não eram um só? Por isso que eu digo, um homem que gosta de mulher casada, ele gosta de homem. Pastor, ele gosta tanto de mulher que sai até com mulher casada. Só que aquela mulher casada, ela é metade mulher, metade ela é homem, é o marido dela. Então ela está saindo com alguém que é metade do homem. Aqui descobriu a nudez do pai. Quando alguém descobre a nudez de uma mulher casada, está descobrindo a nudez do marido dela também. E vice-versa. Vice-versa. E o pessoal não está nem aí, irmão. E existe ainda até hoje aqui, ó. Alguém que talvez que saia com madraça, que adulterou com madraça. Mas a mãe está cheio por aí, irmão. E vice-versa também. E mais. Olha aí. Versículo 12. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora,
ambos certamente morrerão. Fizeram confusão e o sangue é sobre eles. Adultério. A primeira já resume todo quanto é tipo de adultério já é digno de morte. A morte eterna também. Aqui está citando os casos mais absurdos e que pudesse acontecer e ainda acontece. Alguém sair com a madrasta, um padrasto sair com a sua, um pai sair com a nora, com a mulher do filho, ou com uma enteada, ou coisa parecida. E o que mais? Continuando, em nome do Senhor Jesus, olha o 13, se nós somos homoafetivos, se nós somos homofóbicos, olha o versículo 13, quando também um homem se deitar com outro homem, a Bíblia não tem gênero, uma mulher contra a mulher, como com uma mulher, ambos fazem abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. É tudo adultério, que está adulterando a essência, está tirando a essência, está ali verdadeiramente fazendo algo antinatural. Não que ali a fornicação natural também não é condenada na palavra de Deus. Quando nós falamos contra o pecado, nós falamos por amor do pecador. Quando nós liberamos o perdão, não é pelo pecador em si, que talvez ele nem se arrependeu ainda, mas é por amor da palavra de Deus, que fala que é perdoando o que se é perdoado, e por amor de nós, irmão, porque se você não liberar o perdão, você está condenado também. É perdoando que você é perdoado, é abençoando que você é abençoado. Quando nós alertamos, irmão, não é porque que nós somos críticos, que nós somos isso, que somos aquilo outro, não, está aqui, filho. Está lá na primeira carta de Paulo, capítulo 6, também fala sobre isso. Que nenhum sodomita ou efeminado, masculinizada, o efeminado masculinizado é aquele que só tem trejeito, que nunca teve relação, hein? Talvez um rapaz que quer ser moça anda meio requebrando por aí. Homem é homem. Cabe às mães o pai falar assim, o menino. Menino não anda assim não, viu? Melhor começa a andar de novo. E faz o menino andar de novo, mano. É melhor andar tudo desengonçado, com a perna meio aberta, sabe? Do que sair por aí desmunhecando. É sério. O pai e a mãe que tem um filho quer ter nora para ter netos. O desengonçado daqui a pouco vai arrumar uma tampa. A desengonçada também. A moça a mesma coisa. Mocinha não fica sentando por aí com as pernas abertas, sabe? Não, irmãos, menina é recatada. Mas desde pequeno já estão querendo cortar os cabelos das meninas careca já. Deixa o cabelo da menina crescer. Não estão mais furando a orelha. Não, quando crescer decide se vai furar a orelha ou não. Não tem dessa de decidir. Homem é homem, mulher é mulher, irmão. Macho e fêmea Deus os criou. E acabou. Mas como está aí, a informação e educação na mão do maligno, em vez de darem a educação, ficam falando, tem que namorar, antes de despertar o amor que chega lá na puberdade. Então, antes de despertar mesmo interesse pelo sexo oposto, que é o que Jesus ele também acabou de falar lá, que há eunucos que querem ser assim. Na verdade, uma criança inocente até seus 14 anos é um eunuco, que ainda não tem interesse pelo sexo oposto, mas alguém fica inflamando. A mãe não pode ver um menininho, chega o priminho em casa, que veio lá de viagem, chega lá um amiguinho da escola, é sua namoradinha, sua namoradinha. Criança não namora, mas fica inventando historinha, seu namoradinho. Aí a criança fala, não é, eu nem gosto. Não gosta mesmo. Lembra aí, não sei os irmãos aqui, eu lembro. Os meninos ficavam com os meninos. As meninas ficavam com as meninas. A gente puxava o cabelo das meninas e saia correndo. As meninas davam uns beliscão, eu lembro. Tem umas lá que já faziam deixavam umas unhas, arrancavam até um pedaço. Por quê?
que era um do lado, outro do outro, irmão. Não tinha atração ainda, era inocente, era eunuco. Nascemos eunucos, santos, irmão. Mas fica inflamando, tem que namorar, tem que testar, tem que isso. Aí na cabeça da criança assim, poxa, não despertou o amor natural. Então o raciocínio fala assim, pô, vou raciocinar. Eu não gosto de a mocinha, eu não gosto de menino. Não gosta porque não despertou o amor ainda. Até que vem. Aí ela raciocina, pô, ainda não tenho desejo pelo menino. Ela vai pensar o quê? Que gosta de menina. Aí tem uma amiguinha que ela gosta. Já começa lá a se encantar. E a outra a mesma coisa. Absurdo. Um amigo nosso pastor tem uma filha de acho que 10, 11 anos. Ela recebeu 4 bilhetinhos de pedido de namoro com 11 anos. E os 4 pedidos, nenhum era de menino. Os 4 de menina. Olha como que estão as coisas, irmãos. Olha como estão. Por quê? Porque estão tentando tirar a inocência. Tirar mesmo. Despertar o amor até que vem. A mesma coisa o rapaz, o menininho. O menininho ainda não gosta da menina, mas ele gosta muito do amiguinho dele. Ele pensa, poxa, eu gosto de menino, de homem. Não é nada disso. Não é nada disso. É um comportamento adquirido, como a cachaça, como a droga. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce homoafetivo. Ninguém nasce drogado, alcoólatra, tabagista. Não nasce. Nem ladrão, irmão. Nem bandido. É um comportamento adquirido. E vai vendo em casa, vai vendo na TV, vai vendo na informação. Não tem o ensinamento da palavra de Deus, não ensina o caminho que deve andar. Sim, irmão. Olha o seu filho. Começar a andar meio estranho aí, ó. O menino não anda assim não, viu? Começar a falar meio fino, falar grosso. Grossa essa voz aí, menino. Mas não é errado não. Porque senão vai indo. Vai indo. Pessoa assim, irmão, quando ela percebe, mesmo depois de mais velho, irmão, que percebe que estava errado, a voz engrossa de uma hora para outra. Conheço gente assim, lá na sede, né? Como a gente, né? A sede é muito próximo do Barocho ali. Vejo quantos rapazes entraram vestidos de moça ali. Isso era um homem de Deus, irmão. Vestidos de moça. E se eles tivessem sido bem maltratados na hora que chegava lá? Os rapazes chegavam de salto alto desse tamanho lá. Que nem mulher consegue usar um negócio daquele. Mas foram bem tratados, daqui a pouco foram tirando. Daqui a pouco estava de terninho e se casaram, irmãos. Deus é Deus, irmão. Não tem radicalismo nenhum nisso, irmão. É um alerta para a sociedade, irmão. Há uma condenação para o homoafetivo. Mas para o adúltero também, acabamos de ver, irmão. Acabamos de ver. Aqui fala de mais relações íntimas, de outros tipos de relação ali, interhumana que não deveria existir. Olha aí, continuando, versículo 14. E quando o homem tomar a mulher a mulher e a sua mãe, quer sair com a sogra, irmão. Irmão, tá cheio aí, irmão. Acho que toda semana a gente vê um caso desse, de alguém que sai com a sogra, com a sogra, quando ainda está, quando a sogra está, quando a mulher está viva ou não. Está aqui Jesus da palavra falando. Jesus é a palavra. Maldade é. E elas queimarão onde? Com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. O 15 também acontece no mundo, se você queira acreditar ou não. Olha só o versículo 15. Quando também um homem se deitar com um animal. Não é só você deixar seu pet dormir com você. Tem gente que tem relação com bicho, irmão. Relação íntima. Não é você deixar seu bichinho dormir na sua cama, não. Tem gente que tem relação com o animal. Certamente morrerá e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal. Aqui é Deus que mandou. Se o homem tiver relação com o animal, vai matar só o bicho. Mas se for a mulher deve morrer, porque o animal entrou nela. Certamente morrerão, e o seu sangue é sobre
eles. E quando o homem tomar até a sua própria irmã, mano. Tem gente que abusa da irmã. O pecado que o Davi cometeu, irmão, fez com que isso acontecesse. Teve um filho de Davi que abusou da irmã, né? Abusou da irmã, da Tamar, que era uma outra filha de Davi. Aí o Absalão matou esse rapaz. Misericórdia. Olha quanta tragédia. Um abismo chama outro. Davi estava bem, mano. Estava bem. Daqui a pouco resolveu deixar o Satanás entrar, mano. Basta um dia mal. Basta um dia fora da palavra de Deus. Por isso que nós temos que andar em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Não adianta você orar muito. Jesus fala, é vigiar e orar, para que não entreis em tentação. É luta, é luta. Mas com Cristo é só vitória. Amém, pois? Graças a Deus. Talvez você conheça alguém que está assim, né? Que viva como se fosse casado e não é. É um adultério. Não é só fornicação, é adultério. Também está adulterando a essência, a natureza humana, que é santa. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce. Por isso que nós temos que ter compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do próximo. Talvez você saiba até um pouco da criação e da educação que a pessoa teve. E aí faz até você relevar até um pouco mais. Se colocar, poxa, a pessoa realmente tem uma educação, uma criação, veio de uma cultura muito difícil, né? Mas independente de você saber ou não, é perdoando que se é perdoado. Não é só pela pessoa que talvez ela nem se arrependeu, mas é porque Deus mandou e por você, porque se você não perdoar, você também não foi perdoado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus. É luta, irmão. Luta. Aí fora tá feio o negócio. Parece que o diabo é brasileiro, que vive no Brasil, só tem desgraça, só tem miséria. E tá aí, ó, para todo mundo ver. Tá descarado o negócio. Mas tem muito santo ainda. Da mesma maneira que Isaías teve uma visão do céu e os anjos falavam que a terra está cheia da glória de Deus. Vamos saquear o inferno em nome do Senhor Jesus, amém? Se alguém trouxe pedir oração, me entrega aqui. Pode entregar direto aqui. Feche os seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, diante de Ti, meu Pai, nós estamos apresentando, meu Pai, os pedidos de oração do seu povo, Pai. Está aqui, meu Pai, a irmã, pedindo pelo seu Francisco Passos, que está com câncer, ele está internado. Pai, visita, meu Pai, esse servo, Pai. Algumas pessoas trouxeram, meu Pai, documentos, peça de roupa, meu Pai. Ô Senhor Jesus, que o Senhor visite e alcance, meu Pai. Ah, meu Pai, no mundo espiritual não é uma distância, meu Pai. Cada um se sinta ungido nessa hora, meu Pai, com a unção das premissas, Pai. Com a unção do Teu Santo Espírito, meu Pai. Com a unção da fidelidade, Pai. Com a unção do trabalhador fiel, da família trabalhadora, meu Pai. Aquela família que verdadeiramente faz tudo pelo Senhor, Pai. Ô Senhor Jesus, envolva-os na Tua presença, no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai. Ah, Senhor Jesus, alcança-os, visita-os. Pessoas trouxeram currículos, meu Pai. Hoje, dia do trabalhador, meu Pai. Tem carteiras profissionais, tem algo representando os seus empregos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Senhor Jesus, mas antes de tudo, meu Pai, hoje também é o domingo dos filhos na casa do Pai. Nós somos a Tua primícia. Em nome do Senhor Jesus, os primeiros de nossas casas. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, Pai, aprendendo na Tua presença, Pai. Talvez nós aprendemos tudo errado, talvez até com nossos pais. Muitos aprenderam dentro de casa, tudo errado, e viraram adultos problemáticos, Pai. Adúlteros, alcoólatras, drogados, Pai. Ô Senhor Jesus, mas nenhum desses, por pior que seja, Pai, merece o inferno, meu Pai. Ô Senhor Jesus, que nós consigamos nos colocar no lugar dele, ter empatia, Pai. Que nós consigamos sentir a dor deles, Pai, que é ter compaixão, meu Pai. Da mesma maneira que o Senhor teve compaixão de nós, meu Pai. Tem muita gente que está assim, tem muita gente que
está na traição, que está no adultério, meu Pai, que está quebrando a aliança. E quando quebra a aliança no casamento, está quebrando a aliança com Deus. O que uniu Deus, não separe o homem, não separe. Mas tem muita gente trabalhando com divórcio, com separação, e darão contra Deus, porque a ordem é não separar. Houve a traição, mas se houver mesmo ali o arrependimento, tem que haver a reconciliação. Mas o arrependimento não é da boca para fora, tem fruto e leva tempo para a pessoa não acabar fazendo as mesmas coisas e recebendo os mesmos resultados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a família, Pai, abençoamos os casamentos, abençoa os casamentos das suas famílias, dos seus queridos familiares. Nós abençoamos os casamentos dos pais, Pai amado, de cada um, meu Pai, dos filhos, das noras, das filhas, dos genros, dos netos que estão casadas, netas, sobrinhos que estão casados, irmãos que têm sua cunhada, as irmãs que têm cunhado, Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, o casamento. O casamento é uma instituição divina e que tem documento. Senhor Jesus, visita, meu Pai, para aquele, meu Pai, que vive como se fosse casado e não é, meu Pai, ainda que esteja ali naquele pensamento, não, mas eu tenho uma união estável, ainda que tenha um documento de união estável, mesmo assim não é casamento. Casamento tem certidão, não contrato de união estável. Senhor Jesus, tem gente que faz o mais difícil. Um contrato de união estável é mais difícil de fazer num cartório do que um casamento, e a pessoa faz o mais difícil, sendo que perante a lei civil praticamente tem o mesmo peso e valor. Em nome do Senhor Jesus, que esse engano do inferno, que faz com que alguém continue no adultério, continue na prostituição, continue na fornicação, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Em nome do Senhor Jesus, eu levanto a minha voz, eu uno a minha voz, em nome do Senhor Jesus, coisa para Deus. Chama o seu mal pelo nome e manda embora. Passa a mão no corpo, sai de mim, em nome do Senhor Jesus. Isso, Jesus vai te ensinar, na luz da palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus, como o que você deve fazer para colocar a sua casa em ordem. Em nome do Senhor Jesus, solta agora esse casal que não é casado, solta agora esses namorados, esses noivos, esses ficantes, essas pessoas que tem lá um amaziamento, que tem lá um tico-tico no fubá, como o outro diz. Senhor Jesus, que eles coloquem a casa em ordem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não é só colocar a casa em ordem, que Jesus Cristo seja o cordão da terceira dobra, que Jesus Cristo esteja nesse lar, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito da incompatibilidade de gêneros, espírito do adultério, espírito da coisa que não presta, espírito da confusão, em nome do Senhor Jesus, da insaciabilidade da carne, que faz a pessoa verdadeiramente ser insaciável. Não pode ver uma mulher, não pode, está virando a cabeça. Não pode ver um homem, está virando também. Senhor Jesus, mas hoje em dia está tão antinatural que tem homem olhando para mulher, mulher olhando para outra mulher, homem olhando para homem, mulher olhando para mulher. Está amarrado o demônio. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nenhuma normalidade, nenhum pecado que está levando alguém ou algum dos nossos queridos familiares para o inferno vai poder ficar. Essa pessoa vai recobrar a consciência em nome do Senhor Jesus, vai ficar com nojo mesmo dessa nojeira que está fazendo. Em nome do Senhor Jesus, demônio do homoafetivo, demônio do adultério, demônio da droga, demônio da dependência química, demônio do assalto, demônio do roubo, demônio mesmo que coloca essa pessoa para cometer crime. Em nome do Senhor Jesus, qualquer coisa que fira os mandamentos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, paraliso, amarro. Não importa como se encostou, se for para uma obra de macumba, de feitiço, bruxaria, olho grande, inveja, magia negra, trabalho feito. Em nome do Senhor Jesus,
Pega tudo que é seu e sai, maldito. Vai dando fora em nome do Senhor Jesus. É desde a cabeça até as plantas dos pés. Sai do marido da cabeça virada, sai da esposa, sai do filho, sai da filha, do genro, da nora, sai de toda a casa, sai de toda a parentela, faz saindo de toda a sociedade, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, maldito, todo nojo do pecado e sai. Não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Aleluia. Isso. Jesus Cristo entrou na sua vida. E está entrando em toda a sua família. A sua família está no seu coração. Jesus está no seu coração também. Isso. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Toda a tua casa vai crendo. Já vai chamando a existência o que não existe como se já existisse. Já vai enxergando toda a sua família servindo ao Senhor. Oh, Dono Lama canta la balabachuri, me canta na malamalama. Transforma essas vidas, transforma para melhor, recria-os em Cristo Jesus, meu Pai, que eles despertem desse sono da morte. Nós cremos que enquanto oramos na tua casa, o Senhor alcançou, visitou nossos queridos familiares. Eles irão se arrepender, eles irão perdoar, serão perdoados, vão receber Jesus como Salvador, meu Pai. Confessar publicamente através do batismo nas águas, serão salvos. Vão buscar no teu Santo Espírito e vão tomar posse da bênção. Jesus Cristo tem uma linda obra nas nossas vidas e na vida de cada um dos nossos queridos e familiares, pelas promessas que há no Senhor, que quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Meu Deus, de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Tchau, tchau. É tempo de festa. A bênção chegou. O mal tem que sair. Onde Jesus Cristo entra, o mal sai. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde era tristeza, a dupla honra me ornar. Tchau. A dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, com boas novas proclamar. Uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Seu vivento já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Vamos dar uma volta à vitória. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Mais uma volta. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Se prepara para esse recado em Cristo Jesus. Tchau, tchau. É bênção. Uma mudança poderosa em sua vida. Tchau. Aleluia. Onde era tristeza se verá. Onde era tristeza se verá. A dupla honra me ornar. A dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, com boas novas proclamar. Uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, sou também. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Desfaz a obra, Satanás, dá a volta da vitória. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Mais uma. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou
Graças a Deus, em nome do Senhor. É tempo de verdadeiramente você entregar todos os seus caminhos ao Senhor. Não é um, é o outro, irmão. O problema é que às vezes a pessoa vem buscar a Deus e entrega só uma parte. Ah, estou precisando da minha vida financeira, mas não vou deixar Deus se intrometer na minha vida emocional, na minha família, na minha... Não. Ou a pessoa está com problema de saúde, não. Nas minhas finanças Deus não se intromete, não. Eu faço o que eu quero para ganhar dinheiro. Não, mas entrega todos os seus caminhos, Senhor. Entrega. Vê se é nisso que você está fazendo, para ganhar dinheiro, para levar o proveito para sua casa. Se é nisso que você está fazendo também na sua vida emocional, sentimental, matrimonial. Exatamente o que nós aprendemos hoje, para você não estar adulterando, né? Talvez alguém na vida financeira está adulterando alguma coisa para ter lucro. Tem gente que adultera um monte de coisa aí. Tem gente que adultera produto de limpeza. Pega lá, enche de água e fala que aquele negócio está adulterando, meu. Entendeu? O dono do poço lá, porque o lucro é pequeno em cada litro, ele quer encher lá de solvente, alguma coisa lá que está prejudicando os carros. Mas muitos deles hoje em dia, né, não estão tendo que pagar. Hoje em dia tem lei para isso. Se você acabou de abastecer seu carro está bom, falha, você volta com a nota fiscal lá. Se tiver algum problema no motor, talvez vai dar um trabalho, mas que o dono do posto vai ter que pagar seu motor, ele vai. Então, hoje em dia estão se vigiando mais isso aí, alguns, mas tem gente que continua sendo doido. Ele vai tentando, até que a um vai atrás dos direitos dele. E a mesma coisa na vida sentimental, mesma coisa na sua família, mesma coisa na sua saúde, irmão. A bênção de Deus é pão dos filhos, mas aquele que não quiser trabalhar, que não, como nós aprendemos hoje, não é? Uma pessoa que é saudável, é adulta, tem que trabalhar, senão não vai comer, vai passar necessidade. Mas quem é de Jesus Cristo tem que ter a fé mais a obra, senão não vai receber a bênção não. Amém? Graças a Deus. Meus amigos do Facebook, se sintam ungidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, a unção da primícia do trabalhador fiel, da família trabalhadora na sua vida, na sua casa, para que tudo aquilo que você toque seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Faça o seu melhor, meu. Porque tudo que nós fazemos, você não está fazendo para o seu patrão, você está fazendo para o seu empregado, você não está fazendo para o seu cliente, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para sua esposa, para o seu marido. Você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para o seu filho, para sua filha, não. Você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para a sociedade, é para Deus. Tudo, faça tudo o melhor, porque é para Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na graça e na paz de Deus. Quarta-feira tem campanha pela família, 9h15 e 19h40. Na sexta-feira, por cura e por libertação. E tudo isso é preparação para a Santa Ceia, que é do Dia das Mães, onde nós vamos voltar lá no 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, que serão aumentados os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O pai e a mãe uma pessoa só, né? Hoje nós vimos, né, que os dois se tornam uma só carne, né? Tem pai que criou o filho sozinho por alguma coisa que aconteceu, talvez ficou viúvo, e vice-versa. Por isso que temos que honrar todos. Datas, esses calendários não têm importância. Não é só no dia da sua mãe que você vai honrar sua mãe, não, e deixa o pai de lado. Pelo contrário, honra teu pai e tua mãe, para que sejam aumentados as bênçãos na terra do Senhor teu Deus te dá. Amém? Fique na graça de Deus, uma ótima semana, um ótimo mês de maio, de bênção na sua vida, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém?